Olá, companheiros professores e professoras. Nós estamos aqui no nosso curso preparatório do PEB 2 para o concurso do ano de 2013. Eu sou Nilceia Fleury, sou professora de História, sou efetiva na rede municipal e na rede estadual e hoje eu vim conversar com vocês sobre o edital. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte: esse edital, ele não sai da cabeça de qualquer pessoa. Ele está previsto numa série de outras leis que vocês já estudaram. Esse é o último módulo que vocês verão, né? Então, o edital, ele consta da LDB, ele consta da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Então, ele vai pegando leis e vai se adequando às necessidades do sistema estadual de educação. Nesse programa de hoje, nesse curso de hoje, eu vou revendo com vocês alguns autores que vocês conhecem. Verão também que a prática dá conta desse edital. O que você faz na sala de aula é o que está aqui. Então você não precisa ficar tão tenso, tão preocupado. A gente sabe, estudar exige responsabilidade, exige disciplina, principalmente num curso online, né? Mas você já passou por todos os outros autores. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. Ó, o perfil do docente. O educador, dá uma olhadinha aí no seu slide. O exercício profissional de educador requer formação geral humanista crítica, comprometida com a construção e ampliação de uma sociedade mais justa, posicionada contra as desigualdades sociais e a qualquer forma de opressão que garanta a todos as mesmas oportunidades, das suas potencialidades. Na minha opinião, como diz Mário Sérgio Cortella, esse edital, ele é um edital progressista, à medida que ele está trazendo o dia a dia do aluno para você, tá? Exige também, nesse perfil, formação específica referenciada nas diversas áreas do conhecimento e no seu papel político em contribuir na apropriação e transformação da cultura. Aonde está isso? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB 9394/96, que vocês já viram, no artigo 32. No artigo 32, inciso 2 da LDB, está dizendo a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Aí nós vamos lembrar do quê? De temas transversais, não é? O professor tem que ter habilidades, ele tem que trabalhar com o social, ele tem que trabalhar o currículo voltado também para o que o seu aluno já traz de conhecimentos. Vamos lá para o outro. Olha aqui, ó. Pressupõe uma formação que habilite o educador a interpretar e fazer conexões com vivências de cunho ambiental, econômico, político, social, cultural e educacional. Pressupõe também dialogar sobre tais vivências e a realizar ações que promovam a qualidade da escola, em especial, que propiciem ensino e aprendizagem relevantes para uma formação integral, que prepare o aluno para atuação ética, sustentável e transformadora na vida pessoal, social, política e no mundo do trabalho. Quando vocês estudaram Paulo Freire, e vou citar muito Paulo Freire, porque esse edital tem bastante a ver com ele. Quando vocês estudaram Paulo Freire diz que educar não é somente transpor conteúdo, não é você pegar o aluno e entuchar conteúdo nele. Você tem que aproveitar o que ele sabe, aproveitar o que você sabe, ver o que a escola precisa, ver o que a escola quer.
ou seja, a escola que temos e a escola que queremos. É para isso que ele está voltado. Que prepare o aluno para a atuação ética, sustentável e transformadora na vida pessoal, social, política e no mundo do trabalho. Por que que eu repito isso para vocês? Quando nós estamos falando aqui política, nós não estamos falando de política partidária. Nós estamos falando de política, o ato de conversar, o ato de trocar ideias, o ato de aprender, o ato de ensinar, tá? Tudo isso você sabe, viu, professor? Não precisa ficar preocupado. Isso é a sua aula do dia a dia, só que com uma roupagem, né? Com uma fala um pouquinho mais elaborada, mas é o que você sabe. Vamos lembrar Paulo Freire para entendermos melhor o que nos é solicitado nesse perfil. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com 2 momentos do ciclo gnosiológico. Palavrinha difícil, né? O momento em que se ensina e se aprende, o conhecimento já existe. E o momento em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existe. Você sabe que você sabe. O aluno sabe que precisa aprender. E aí haverá a troca. E a prática do docência, discência e pesquisa não é entregar pronto. O perfil do professor solicitado para esse concurso não é aquele que vai entregar a resposta pronta, e sim aquele que vai ensinar a pensar certo. Vai dar os caminhos, vai instigar para que o aluno produza, tá bom? Vamos ver mais um. Implica conhecimento dos elementos sociohistóricos, políticos e culturais. Olha aí, ó, políticos de novo, tá? Que interferem na construção da escola que temos e desenvolvimento de processos políticos e educativos direcionados à construção da escola que queremos. A escola que temos é a que queremos? É essa a indagação, tá? Centrada no ensino contextualizado, na transversalidade dos conteúdos escolares, referenciados no conhecimento da realidade, do projeto de educação nacional, do sistema educativo da escola como instituição. Veja, nós não estamos falando do sistema educativo que ocorre num grupo social, numa igreja, num clube. Nós estamos falando do que ocorre dentro da instituição escolar oficial, tá? E de aprendizagem, de desenvolvimento humano em seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos e socioculturais. O que se espera do educador? É o que você espera de você mesmo. Pense. Que ele se expresse por meio de práticas que atendam às demandas da sociedade brasileira, do sistema de ensino e do diálogo entre educadores nos diferentes níveis do sistema. Falando nisso, o que é sistema de ensino? Vocês lembram? Vamos relembrar. Sistema de ensino estadual, municipal, federal. Isso é o sistema de ensino. Então, cada vez que aparecer nesse texto ou na prova, o sistema de ensino, vamos perceber o seguinte, não é uma coisa do outro mundo, é o sistema que você trabalha. Se você é professor do Estado, o seu sistema de ensino é regido pelas leis estaduais, tá? A construção desse profissional exige providências do sistema de ensino e a atitude do educador para assegurar o direito e o dever em relação à formação continuada em serviço, centrada na análise, reflexão e efetivação de ações que correspondam
as demandas educacionais direcionadas à luta pela educação como direito de todos. A luta da educação como direito de todos está garantida na Constituição Federal, né? Ao Estado exige, ao federal exige. A criança tem o direito de. Aí nós já estamos falando de ECA. Então veja, todo esse sistema de educação, ele está atrelado a várias leis. Tá? Então vamos lá. Pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades que expressem a compreensão do educador a respeito da relação entre a escola e a sociedade em geral, a comunidade local, a sua função social e os espaços de atuação nos diferentes níveis do sistema de ensino. De novo, federal, estadual, municipal, escola e sala de aula. Instituição, lembre-se sempre disso. Quais as competências que se exige do educador? Aqui, neste ponto, nós vamos entender o porquê existem aquelas duas questões que serão dissertativas. É impossível um educador não conseguir se expressar. Ele tem que conseguir colocar no papel o que ele pensa, o que ele quer, o que ele espera, o que ele tem a esperança e objetivo de conseguir na educação. Por isso, nesse primeiro item, conhecer o projeto educacional da sociedade brasileira, que se depreende dos princípios constitucionais e da legislação educacional. Você é do sistema estadual? Você tem as leis do sistema estadual. Leis, professores, amigos, não se discute. Cumpre-se. Concurso, você tem que responder de acordo com a lei, de acordo com o pensamento do autor. Não é se você concorda ou discorda. É a lei que o diz, tá bom? Então, segundo, conhecer a função social da educação escolar e ser proficiente no uso da língua portuguesa, oral e escrita, em todas as situações sociais e atividades relevantes para o exercício profissional. E aqui eu coloquei para vocês, ó, em vermelho, bem grande. Por isso as duas questões dissertativas. Tá? Leiam muito. Pode cair uma questão que fale para você, segundo o Mário Sérgio Cortella, como é a escola que queremos? E aí você vai ter que dissertar. Você vai ter começo, meio e fim. Você vai ter que ter a ideia do conjunto perfeito. Tudo bem? Compreender que a educação formal cabe promover o desenvolvimento integral do educando, respondendo às demandas que a sociedade atual coloca para a educação escolar. Compreender criticamente a inclusão no projeto educacional brasileiro, especialmente sua abertura às dimensões da diferença, da diversidade e do multiculturalismo. Eu vou voltar aqui. Eu acho isso aqui muito especial para você. Veja. A sociedade, o mundo, está em constante movimento, em constante transformação. E nós não podemos ficar estáticos. Eu, por exemplo, estou parada aqui porque eu tenho uma câmera que está me focalizando. Agora, você, enquanto educador, você está sempre em movimento. Ação, reflexão, pensar, repensar, né? Reformular, respeitar. Você tem que respeitar as diferenças sociais. Você tem que respeitar as diferentes religiões, as posturas, as orientações sexuais. A sociedade que hoje não é mais como era quando você estudou.
Até a família mudou. Família hoje já não é mais composta especialmente de pai e mãe, não é? E o seu aluno sabe disso. Então, é isso que está sendo chamado aqui, quando ele fala que você tem que entender as demandas que a sociedade atual coloca para a educação escolar. Então, vamos pensar, antigamente se fazia festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais. É importante? É. Mas como a sociedade mudou, que tal fazermos a festa da família? Seja ela composta de qualquer forma que ela estiver. Tá? Então, é sempre o pensar. Conhecer os problemas e conflitos que afetam o convívio social. Olha aí, acabamos de falar nisso. Saúde, segurança, dependência química, educação para o trânsito, pluralidade. Tem umas palavrinhas aí, né, professores, que dão... Mas não, você conhece. Pluralidade cultural, ética, sustentabilidade ambiental, orientação sexual, trabalho e consumo. Isso são temas transversais. Então, um professor de matemática tem que saber educação para o trânsito, de acordo com os temas transversais, sim. Tá? Tem que saber sobre saúde, DST, doenças sexualmente transmissíveis? Tem. O edital exige que o professor conheça os temas transversais. E compreender como eles podem provocar preconceitos, manifestações de violência e impactos sociais, políticos, econômicos, ambientais e educacionais, reconhecendo a si mesmo como protagonista e agente transformador no âmbito de sua atuação profissional. Companheiros, nós somos protagonistas da nossa história. Nós somos capazes de intervir no mundo. E a nossa intervenção no mundo pode não acontecer neste momento exato, mas irá acontecer no futuro, de acordo com o que você transmitir para os seus alunos. Então, nós sabemos que a sala de aula é um local que exige que nós tenhamos muita coragem para enfrentar esses desafios, tá? Aprimorar a capacidade de transformação, iniciativa, criatividade, vontade de aprender e abertura às mudanças. E ter a consciência da necessidade de uma educação de qualidade e das implicações éticas e políticas do seu trabalho. Compreender que vivemos em uma sociedade heterogênea e plural, onde se deve respeitar e valorizar as diferenças. Aqui, o edital fala da inclusão, fala da sexualidade, tá? Fala do respeito, da troca de experiências. Você vendo esse edital, você deve estar pensando assim: esse pessoal quer que eu seja mágico. E se eu afirmar que você é mágico? Você só não sabe que você é mágico. Mas o que você faz dentro da sala de aula é pura magia. A magia de pegar uma criança que assiste uma novela e chega cheia de ideias, preconceitos, e você ir burilando, você ir pegando aquela pedra bruta e transformando num diamante. Você já faz isso. Eu tenho certeza que você vai muito bem nesse concurso porque você já sabe isso. Tá? Quer ver? Grande mestre Paulo Freire. Digo mestre porque ele não ficou atrás de uma cadeira escrevendo. Não. Ele foi lá para frente. Ele ficou com seus alunos. Ele orientou. Tá? Então, veja.
ele no seu livro Pedagogia da Autonomia, que vocês já estudaram, mas eu quero ler para vocês verem que está dentro do edital. Vocês sabem fazer. É o saber da história como possibilidade, não como determinação. O mundo não é. Está sendo. Como educador, preciso considerar o saber da experiência feito por grupos populares, sua explicação do mundo e a compreensão da sua própria presença nele. Tudo isso vem explicitado na leitura do mundo, que precede a leitura da palavra. Você conhecer a realidade do seu aluno, trazer a realidade para dentro da sua sala de aula, trabalhar com ele, você está dentro do edital. Não tem aquelas palavras todas rebuscadas, mas você está dentro do seu edital. Sistema de Ensino Público de São Paulo, Educação Básica. O que diz aí? Vamos ler. Compreender a escola pública como ambiente institucional e de relações de profissionais e alunos, mantém com as diferentes instâncias de gestão pública. Compreender os processos de implementação da política educacional da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, SESP, seus programas e projetos. No começo do ano, você faz seu planejamento. Antes do seu planejamento, você está fazendo o planejamento da escola. O seu planejamento tem que ser vinculado ao planejamento da escola. O planejamento da escola tem que ser vinculado ao que a Secretaria de Educação pretende. Então, nada é solto, tá? Compreender a composição, os papéis e funções da equipe de uma escola e do sistema de ensino, e as normas que regem as relações entre os profissionais que nela trabalham. Você pode ser um professor que dá aula na prefeitura num quarteirão. Na outra ponta do quarteirão, você é o professor que dá aula no estado. Mesma rua, mesmo bairro. Só que na prefeitura, no sistema municipal de ensino, você segue as regras do sistema municipal do ensino. Na outra ponta do quarteirão, você vai seguir as regras do sistema estadual de ensino. Ficou claro? Conhecer e compreender os mecanismos institucionais de organização, desenvolvimento e avaliação do sistema de ensino. O sistema estadual, você pode utilizar ciclos, você pode utilizar letras, você pode utilizar números. Depende do que a sua escola escolheu trabalhar dentro do que está previsto pelo sistema. Compreender os significados dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso dos seus resultados para análise e reflexão do desempenho escolar, nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. Nós já vimos isso com o Lucchesi. Coloquei aí para vocês, ó, um lembretinho em vermelho. Pensar, repensar. Organizar, reorganizar. Você fez o seu planejamento? Assim, não deu para cumprir? Você vai repensar, reavaliar. A classe não te acompanhou? Vamos rever. Lucchesi diz isso, Jussara Hoffmann diz isso, tá? Conhecer e interpretar adequadamente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e o Índice de Desenvolvimento Educacional de São Paulo, o IDESP, como se constroem, para que servem e o que significam para a educação escolar brasileira e paulista. O que significa essas avaliações? É o termômetro para você ver aonde está, o que precisa mais do que você já fez,
ou às vezes até mostrar que você pode ir além, porque a sua turma já está preparada para isso. Desenvolver processo de ação e de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento profissional e da prática pedagógica. Fácil, essa é sua. Compreender a importância da autoavaliação e do autodesenvolvimento para o aprimoramento profissional. Nós temos que ter o senso crítico e o bom senso. Nenhum dos dois se vende na esquina, tá? Nós temos que pensar, a classe toda foi mal? Acho que a culpa é minha. A classe toda foi bem? Não. Não é somente mérito meu. É um crescimento dos dois lados. Currículo escolar, planejamento e avaliação. Compreender a importância da escola pública para a democratização do acesso ao conhecimento sistematizado e colocar em prática metodologias que facilitem o acesso a esse conhecimento por parte dos alunos. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos. O aluno lhe traz tudo impresso, que ele copiou da internet? E aí? O que você vai fazer? Vamos aqui facilitar. Você fez essa pesquisa? Ótimo, meu querido. Então agora você vai escrever a sua opinião. O que você achou da sua pesquisa? É isso que esse item quer dizer, né? Fazer escolhas pedagógicas orientadas por princípios éticos e democráticos, de modo a promover a inclusão e evitar a reprodução de discriminações e injustiças. Isso está na LDB, a Lei 9394/96, artigo 58, tá? Que chama a nossa atenção para a inclusão, para as diversas necessidades especiais que nos apresentam, como lidar com elas e pensar que a inclusão é democrática. Nós não podemos esconder, nós temos que combater o preconceito. É o preconceito que faz a exclusão. Compreender e dispor-se à participação coletiva e colaborativa na elaboração, desenvolvimento e avaliação de proposta pedagógica, cooperando em diferentes contextos escolares. Você é professor de história. Dá para você colaborar com seu companheiro de educação artística? Vamos fazer um projeto juntos? Vamos fazer uma peça teatral? Né? Vamos pegar a proposta pedagógica da escola e ver, numa interdisciplinaridade, o que nós podemos fazer juntos. Compreender os processos de desenvolvimento da criança e do adolescente, da aprendizagem e sociabilidade dos alunos, considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais, e as relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino, para atuar sobre tal contexto. Compreender a natureza dos processos de ensino e de aprendizagem que se articulam na relação professor-aluno. Você se articula com o seu aluno? Você troca experiência? Você, de repente, sabe ensinar a pensar certo e você consegue também dizer: gente, eu estou errado? Essa troca de experiência é o que diz esse artigo, tá? Sendo capaz de reconhecer fatores socioeconômicos, pedagógicos do ambiente escolar que podem causar impactos externos e internos que afetam o aproveitamento do aluno na escola. A afetividade entre professor e aluno é muito importante. Em todos os tópicos aqui relacionados nesse edital, ele coloca essa afetividade, ele coloca essa relação social, que vários autores falaram sobre isso com vocês, né?
Desenvolver um ensino com foco na aprendizagem do aluno com vistas à sua inserção como sujeito na sua comunidade e na sociedade. Mostrar para ele que ele é um protagonista. Ele pode mudar a história da casa dele, a própria história dele, mudar o seu caminho. Você pode fazer isso. Compreender a abrangência e a importância das orientações curriculares desse sistema de ensino, tendo em vista a construção do currículo escolar contextualizado e centralizado na aprendizagem do aluno. Veja, existem várias diferenças socioeconômicas dentro do próprio sistema de educação. Você tem uma escola na periferia, onde o esgoto corre a céu aberto, e tem 3 períodos de aula, e tem o aluno trabalhador que chega tarde, à noite, cansado e ainda vai para a escola. Tem aquele que vai para a escola de manhã e à tarde está trabalhando. E você também tem uma escola dentro do próprio sistema. Isso é importante. Você tem uma escola que está bem localizada, ao lado do metrô, perto de um posto de saúde, onde tem um sinal de Wi-Fi fácil, acessível, né? Onde esse aluno tem as condições tecnológicas que facilitam o aprendizado dele e facilitam a sua vida também para trabalhar, né? Mas você tem que sentir essa diferença e saber trabalhar com essa diferença. Conhecer e compreender princípios, métodos e recursos educacionais como elementos de apoio das ações educativas. É o que nós acabamos de falar. Participar nos espaços coletivos, visando a reflexão e análise sobre as práticas educativas, para o planejamento, acompanhamento, avaliação, replanejamento, olha aí, replanejar do trabalho escolar. Agora aqui tem uma coisa que é bem interessante. Relação escola e comunidade. A LDB diz que você, como um docente, como um professor, você tem a obrigação de participar na comunidade escolar. Então, se a sua escola for fazer uma festa junina, uma festa da família, uma festa do patrono da escola, e você for convocado para ela, a LDB diz que você tem que comparecer. Vamos lembrar que a LDB é uma lei federal. Então, mesmo o sistema de ensino sendo estadual, ele se agrega à LDB, tá? É isso que lhe dá sustentação. Então, compreender a escola como parte da comunidade escolar, uma vez que a mesma é constituída pelos professores, pela equipe gestora, pelos alunos, pelos funcionários e pelos pais, ou responsáveis. Não adianta vir a avó e você falar, eu não quero falar com você, vó, eu quero falar com o pai. O pai está trabalhando, não tem horário para vir, e se você fizer isso, você perde o canal de conversar sobre o seu aluno, né? 2, desenvolver parcerias com a comunidade escolar, ou seja, a do entorno da escola e os demais organizações e instituições. 3, construir espaços coletivos de participação entre escola, família e comunidade. Então, esse é o nosso edital, essa é a aula que encerra o nosso curso. Quero dizer para vocês o seguinte: passar no concurso não vai dizer se você é o melhor professor da sua escola. Mas
entender esses autores, entender as especificações do currículo, entender a sociedade, os temas transversais, vai auxiliar muito você. E se você já faz isso, e eu tenho certeza que você faz, você fará uma excelente prova, com muita calma, com muito tempo, tá? Sem aquele atropelo. Um dia antes, pare de estudar, pare, vá fazer o que você gosta, vá fazer o que você se sente bem, vá a um cinema, vá a um shopping, vai namorar, vai fazer o que te sente bem, para no outro dia sua cabeça estar tranquila, apta a raciocinar, a desenvolver pensamentos, a escrever sem se apavorar. Uma boa prova para todos vocês.